O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Sejam bem-vindos a mais um Café com Resenha, este programa que tem por objetivo levar até você um bate-papo, uma conversa, sempre com a intenção de alguma forma, na reflexão, trazer uma informação, uma discussão de ideias, formar uma opinião e também descontrair, se assim for possível. Se a ideia é descontrair, eu recebo aqui hoje, com muito prazer, Carmen Garuzzi, que é psicopedagoga, não é isso? Especialista em EAD, ensino à distância, 15 anos de experiência. É uma das precursoras também da Unisa, da Faculdade Unisa, aqui em Teresópolis, e vai falar da experiência dela também em outros estados, etc. Inclusive, nós estamos na recepção do Instituto Beneficente Batista Monte Hermão, que é parceiro da Unisa, da faculdade. Estamos aqui na The Best Coffee, na nossa cafeteria, provando um café delicioso aqui, feito por Neide Siqueira, não é isso? A nossa sommelier coffee. E vamos bater um papo aqui muito instrutivo, Carmen, que eu tenho certeza que é importante para hoje. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade, você está em casa. Obrigada. Me sinto totalmente em casa aqui para poder a gente conversar, bater esse papo gostoso, né, levar informação, que é o que a gente tem para contribuir enquanto ser humano. Tanto você quanto eu sabemos que durante muito tempo esse sistema de EAD foi tratado de uma maneira meio pejorativa. Entendiam que quem faz o EAD é porque não gosta de estudar. E aí fazer o EAD é muito mais fácil do que se prestar a ir para uma faculdade, ter que sentar num banco. Parece às vezes para as pessoas, eu sei que você é uma pessoa que tem capacidade de acabar com isso aqui, ou pelo menos de alguma maneira esclarecer para as pessoas. Quando eu, que sempre amei faculdade, sempre amei estudar, amo sala de aula, fui para o EAD, eu tive uma grata surpresa. Qual foi? É muito mais difícil do que presencial. Eu entendi assim, porque o grau de exigência para você é muito maior. Na questão da disciplina, você tem que se disciplinar. Você pode, na sala, aprender, lidar com o professor ali. O professor, às vezes, você sabe que existe. Você acaba gostando do professor, é uma relação recíproca, né? De reciprocidade, um gosta do outro. Facilita, não é? A aprendizagem, etc. Em casa, não. É você, o conteúdo e a tua responsabilidade, o teu desejo. Isso está acabando hoje em dia, o olhar pejorativo para o sistema EAD, esse olhar que às vezes denigre bastante, reduz a importância do EAD, você acha que isso ainda existe ou está diminuindo? Eu acho que ainda existe, mas que já diminuiu drasticamente, principalmente com o boom que aconteceu das redes sociais. Sim. Facebook, Instagram, Twitter, o nosso presidente mesmo, ele... O tempo todo ele está conversando pelo Twitter, as nossas lideranças políticas. Hoje se usa muito mais as redes sociais, mais as redes indiscutivelmente. Sociais. E aí o que acontece? No campo das ideias, a EAD ela tá ali. Porque quando a gente lê um Twitter de um ministro ou de um escritor, um filósofo, e aí você interage ali com um comentário, você está ali, é EAD pura isso. É isso aí. É educação à distância. Então, as redes sociais, elas fizeram com que a educação à distância, eu sempre falo, está merecendo esse lugar de destaque. Sim. Agora mesmo com a pandemia, quem veio para salvar todo mundo... A educação à distância. E a importância dela agora, não é isso? Dela nesse momento. Exatamente, a importância dela agora. E eu acredito que as universidades, o próprio governo, né, os governos municipais deveriam pegar esse link em relação à pandemia e começar a trabalhar isso de alguma forma, mesmo depois, quando tudo voltar ao normal, que uma hora vai voltar. Vai voltar. Né? Começar a trabalhar essa nova oportunidade, esse novo jeito de estudar. Você acredita nessa eficácia absoluta do EAD, do sistema EAD, para ensino, para aprendizagem? Eu acredito muito. Um profissional, seja lá qual área a pessoa, um acadêmico de EAD, ele sai dali com uma formação muito boa,
que tanto quanto na presencial. Você acredita nisso? Eu acredito nisso e não só acredito, como existem dados, né? Se não me falha a memória, no ENAD de 2008, os alunos do ensino à distância tiraram notas superiores aos alunos do ensino presencial. Ou seja, se não bate de frente em nível de igualdade, equilibrou. Se hoje, pelo efeito da pandemia, pelo efeito econômico também, que conta muito, se você não se locomove, né, para ir para uma faculdade, olha o que você... E é até importante para a pessoa que está nos assistindo agora pensar nisso. Você economiza, eu não estou nem falando do valor da mensalidade, que na maioria das vezes é menor. Sim. Mas você economiza transporte, seja transporte público ou combustível de carro, não é isso? Isso. Você economiza roupa, você economiza alimentação, ou seja, vestuário, né? Ou seja, você tem economia em todas as áreas da vida. Se souber, como você bem falou aqui, criar um ambiente, porque também tem isso, não é? Criar um ambiente propício para estudar, que não tenha distrações, um ambiente ameno, né? Porque, por exemplo, tem gente que para estudar tem que estar em silêncio, não é assim? Não pode ter... Eu já sou o contrário, eu pode ter barulho que para mim está até me ajudando. Eu sou tranquila. Cada um tem seu jeito. Mas se a pessoa buscar um ambiente certo para estudar, olha quanta vantagem o sistema EAD traz para a pessoa. Eu estou falando economicamente e posso até transitar também para a área emocional e psicológica. Não é isso? E além disso, desses fatores que você colocou, existe a questão que eu primo, que para mim é valorosa demais, que é a questão do tempo. Sim. Né? Porque a gente passa a vida inteira. Não tenho tempo. Não tenho tempo. A EAD, ela te proporciona tempo e independência. Isso aí. Porque você é dono do seu tempo. Você faz o seu horário. Você sabe a hora que você vai pegar aquele livro, que vai ler aquele artigo, que vai estudar aquela videoaula com aquele professor. Então, você deixa de ser escravo do relógio ali certinho, de ter que ir lá na faculdade presencial e tal, e passa a ser gestor da tua vida, do teu tempo. Então você encontrou aqui mais uma vantagem que, obviamente, com muito mais inteligência e conhecimento do que eu, você achou que é a questão do tempo, que o que é mais caro hoje é o tempo. Eu citei aqui vestuário, alimentação, transporte, não é isso? E você entrou com o tempo, que é muito mais importante. E agora, Carmen, eu queria pensar, né, numa outra questão. Se houver uma migração do sistema EAD, por exemplo, agora, pandemia, ninguém pode sair de casa, é possível que as pessoas corram todas para o EAD. Se houver uma migração, o sistema EAD está preparado para receber uma grande contingência de pessoas buscando esse ensino? Você acha que suporta, hoje a tecnologia tudo suporta? Bom, hoje as universidades que trabalham com essa linha da EAD, elas têm total infraestrutura para fazer isso desde o infantil, se quiser. Sim. Né? Que seria uma solução. Que seria uma solução. E uma solução que inicialmente os pais poderiam ficar assustados, né? As mães desesperadas, porque tudo que é novo assombra, mas uma solução bem louvável. Não perderia em nada. Por exemplo, o professor gravaria uma aula, passaria a aula para o aluno, faria as intervenções ali no fórum, no chat, o aluno trocaria essa bola com o professor ali, e aí a gente teria que fazer com que se reventasse tudo e bola para frente. Por quê? Porque as universidades que trabalham com isso, com a educação à distância, elas podem dar suporte. Sim. Né? Com insights, existe uma série de recursos para poder oferecer esse tipo de serviço, caso a gente precise dessa forma. Saindo da necessidade para uma solução, porque hoje seria uma questão de necessidade no sentido de não tem como sair de casa, vamos para o EAD. Sim. Não é? Uma hora isso tudo vai passar. Sim. O sistema EAD hoje, em todos os níveis, tanto no acadêmico como nos ensinos anteriores, seria uma solução hoje? Por exemplo, Teresópolis tem defasagem, né, de vagas em determinados segmentos escolares. Teresópolis também tem uma dificuldade, alguns cursos não se encontram de maneira presencial aqui, as faculdades da cidade não oferecem esses cursos presenciais. Então o sistema EAD seria uma solução, agora não mais para uma necessidade só emergencial, circunstancial, essa é a melhor palavra. Seria uma solução estrutural
para a educação, para corrigir essa defasagem não só acadêmica, mas também nos ensinos anteriores? Com certeza. Com certeza. A educação à distância, ela tem todo o know-how para oferecer isso em qualquer situação, independente de pandemia ou não. Eu digo sempre que é uma modalidade de ensino que ela só agrega. Ela só agrega. Porque um professor que está lá em São Paulo, por exemplo, ele atinge quantos alunos no Brasil inteiro? E alunos, de repente, o aluno que está lá na aldeia, lá no Chiquinho do Cateté. Com dificuldade para transitar. Exatamente, lá no Amazonas. De repente, uma criança que o pai tem que acordar esse filho 4 horas da manhã para mandar para uma escola. Porque a nossa realidade aqui é tranquila. A gente acorda, leva o filho na escola com 20 minutos, meia hora. Mas tem pessoas que não é assim. O Brasil, dentro do Brasil, existem outros Brasis. Sim. Né? E a educação à distância, ela tem esse poder de aproximar o que está longe. Exatamente. Na verdade, é uma educação à distância que tira a distância. A distância, é verdade. Né? Na realidade, ela acaba com o problema da distância. Exatamente, ela acaba com o problema da distância. Torna mais próximo, e isso é tão interessante, porque torna mais próximo de maneira efetiva o estudo e torna mais próximo também um sonho distante. Eu vou dar um exemplo aqui, vou te fazer uma pergunta com relação à Unisa, que você conhece muito bem. Eu tenho experiências hoje na igreja em Monte Hermão, no instituto também, de pessoas que não pensavam em fazer faculdade. E é interessante porque tem pessoas com uma idade já, vamos dizer, que já não se pensava mais, né? Com a idade que eu tô, subiu de 50 anos aí e tal. E eu tenho que falar com 50 anos com todo respeito, porque eu já cheguei lá, vou chegar lá esse ano. Mas já passou dos 50 e tem gente já indo para a segunda faculdade. Então também aproxima um sonho, como pessoas que não tinham condições financeiras, por tantas coisas que foram colocadas aqui. E o ensino à distância está favorecendo isso também. É um lado muito benéfico, né? A educação à distância, ela é uma mãe. Ela é uma mãe por quê? Porque aquela pessoa que não teve condição de estudar no período regular, digamos assim, ou por N fatores, talvez porque não tinha condição financeira, talvez porque morava longe da universidade, hoje ela consegue reavivar esse sonho. Sim. E ela consegue, mesmo que ainda more longe da cidade, né, ela pode estudar. Por quê? Porque a educação à distância, ela tira a distância. Ela aproxima. Ela aproxima. É um nome até meio, né? É contraditório, ambíguo. É ambíguo, é isso aí. E aí uma pergunta, como eu disse, né, para você que tem extrema experiência, larga experiência nisso aí, a Unisa. Você vai fazer um julgamento aqui agora sem ser a profissional que trabalha muito tempo na Unisa, que conhece a Unisa hoje, que projetou a Unisa, não é? Sobretudo aqui em Teresópolis. Eu acabei de falar por um trabalho muito bem feito. Muitas pessoas conseguiram alcançar um sistema de EAD, um ensino acadêmico pela Unisa. A Unisa está preparada para suportar a tecnologia, enfim, a estrutura da Unisa, ela está preparada para tudo isso? Ela é uma faculdade a ser seguida como modelo? É uma faculdade a ser seguida como modelo. A Unisa já ganhou diversos prêmios. Qual é a nota dela no MEC? 5. Nota 5. É a nota máxima do MEC. Eu já tive o prazer de receber 3 comitivas do MEC em um polo que eu trabalhava no Pará. Eles são extremamente rígidos. Inclusive, a educação à distância, eu sempre digo que o MEC ele é muito mais criterioso com as universidades particulares, presenciais e também as EAD. Ele é muito mais rígido, criterioso. Nós sabemos bem aqui, né, a luta que foi. Do que com as próprias instituições que o próprio Ministério da Educação gerencia. Verdade. Você vai em algumas universidades federais, elas estão totalmente sucateadas, tudo depedrado e tá tudo tranquilo. Aí você não vê um piso tátil, você não vê um elevador para um cadeirante nas nossas instituições federais. Mas nos polos, por exemplo, de educação à distância, nas nossas instituições particulares, o MEC exige muito. Uma prova disso é o próprio instituto aqui, que teve que colocar elevador, não é agora a questão do piso, todas essas exigências que fazem parte, né? Exatamente. Isso passa a ter uma segurança para quem está assistindo agora, como cuidar do critério que se tem para você conseguir colocar um sistema EAD, uma faculdade em EAD para funcionar, que não é tão simples quanto se pensa, né? Não, mas não é simples mesmo.
E a gente espera que o próprio MEC ele tenha esses critérios com as instituições que ele... De modo geral. De modo geral. Então, né? Carmen, olha, Alberto Miguel pode marcar a próxima entrevista agora para falar de política pública para a educação. E infelizmente o tempo, né, corre aqui, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Para esse finalzinho, nós vamos tentar aqui transitar entre o racional e o passional. No passional, o olhar da escritora e também da profissional competente, né, que tem uma larga experiência em educação, qual é o seu olhar para o futuro? Pandemia, pós-pandemia. Qual é o seu olhar para o futuro, tratando da educação? Tratando de educação, acho que a melhor palavra é que a pandemia veio para ensinar. Né? Tem sido pedagógica, né? Pedagógica tem sido, assim, fundamental. Porque a gente tem mania de achar que sabe de tudo, né? Sim. A gente acha que a gente, nossa, a gente domina tudo, todas as áreas. O ser humano tem essa, às vezes é até meio egoísta com ele mesmo, porque quando ele acha que ele sabe muito, ele se nega o direito de aprender. De aprender, verdade. Né? Então, com a pandemia, a gente olhou e falou, caramba, e agora, José? O que a gente vai fazer? Porque todo mundo sabe muita coisa, mas agora, nesse momento, ninguém sabe de nada. Tornou todo mundo ignorante. Tornou todo mundo ignorante. E aí eu fico preocupada quando eu vejo algumas pessoas dizendo assim, estamos todos no mesmo barco. Né? Estamos todos no mesmo barco. Mas estamos todos no mesmo barco, só que em posições diferentes. Lembra do Titanic? Sim. Titanic estava todo mundo no meu barco, mas um estava lá, outro estava aqui. E o que acontece quando faz essa alegoria do barco? Pelo menos na minha visão, né? Depende do seu ponto de vista. Você está num barco, pode estar lá balançando, a água está entrando, o outro pode estar lá mais acima, e aí pode estar melhor para ele, pode ter lá mais condição. A gente precisa, nesse momento, da mesma forma que eu sempre digo, se colocar como ser humano. Porque a gente sai desse patamar, quando a gente acha que sabe muita coisa, Isso. A gente sai desse patamar de humanidade. E aí quando você perde a humanidade, você fica completamente perdido em tudo que você acha que sabe e não sabe nada. E aí descobre que não sabe nada. Sabe nada, igual Sócrates disse, né? Sei que nada sei. Eu acho que tá todo mundo meio socrático nessa época verdade. de pandemia. Ninguém sabe de nada e todo mundo quer saber. E aí o que a gente tem que fazer? Aprender. E aí, para aprender, o que a gente faz? Se cala, observa. Escuta mais. Escuta mais, fala menos. Eu acho que a pandemia veio para ensinar a gente olha, espera aí que vocês não sabem muita coisa, vamos parar, vamos analisar e vamos começar a ter um olhar diferenciado para continuar aprendendo. E é um momento excelente para aprender. Exatamente. Se você cita Sócrates, eu vou de outro filósofo que eu gosto muito, Protágoras, que vai trazer um ensinamento sensacional para a gente, que também encontra campo a se pensar agora, não é? O homem é a medida de todas as coisas enquanto são e a medida de todas as coisas quando não são. Ou seja, nós precisamos nos adaptarmos ao momento que estamos vivendo. A questão que Protágoras coloca também é interessante do ponto de vista do que você está falando. Porque, segundo Protágoras, todo mundo olha para as pessoas com o seu próprio mundo. Eu olho daqui com o meu mundo, com a minha maneira de enxergar a vida do outro. E como você disse, estamos todos no mesmo barco, mas com mundos diferentes. Esses mundos estão se colidindo, não é isso? Eles estão se colidindo o tempo todo. Dentro de casa eles se colidem hoje, porque mundos que não se aproximavam muito, que não conviviam muito, agora estão tendo que conviver. E aí a gente precisa aprender com tudo isso, né? Voltando ao pai da filosofia, Sócrates. E aí você me fez lembrar de uma coisa, de um conto que eu amo, que é de Platão, que é o Mito da Caverna. Mito da Caverna, espetacular. E aí quando você fala de que a gente está, né, todo mundo junto e misturado, quando a gente lembra do Mito da Caverna, você tá lá dentro da caverna, tá tudo acontecendo aqui fora, tá doido, todo mundo, um monte de gente querendo sair, um monte de gente querendo ficar, e aí no final de tudo a gente percebe que mesmo junto a gente tem visão diferente. É isso aí. Né? Porque... Mundo das sombras. Exatamente. É isso aí. A gente está vivendo mais ou Mais menos ou um menos. mito, É um da, mito da caverna caverna mundial, né? É isso aí. A gente está aqui dentro da caverna e está tudo acontecendo. Mas o melhor de tudo é que a gente está na caverna
e o universo está se reconstruindo, se regenerando. Acho que Deus, ele olha para a Terra e fica alegre, feliz, e falando, fica mais um pouquinho aí, só mais um pouquinho, só para... E aí também, mais uma vez, vai se comprovar a soberania dele e a nossa limitação. Verdade. Não é isso? Então, infelizmente, aí entrou na filosofia, eu vou aqui até amanhã. Eu também. Um bate-papo muito bom, que eu tenho certeza que ajudou você que está aí do outro lado. Carmen, muito obrigado por tudo. Né? Que Deus te abençoe em toda a sua trajetória, em tudo que você fizer. Um abraço aqui para o Michelangelo, um amigo. Deus te abençoe também em todos os seus projetos. Neide, obrigado pelo café. Não é? Obrigado por tudo, por esse ambiente maravilhoso. Aqui nós encerramos pedindo a Deus que nos abençoe em tudo e sempre.